Salve, salve, amigos do futebol cervejeiro. Tudo bem com vocês aí, galera? galera? Já tá até meio vazio. Pô, esqueci a Vuvuzela hoje. Né? Esqueceu? Fazer a Vuvuzela. Faz parte. Acabamos de terminar uma transmissão ao vivo que você acompanhou lá no nosso facebook.com/, futebol cervejeiro. E agora vamos gravar para vocês, com exclusividade, o maravilhoso Resenha Cervejeira, nosso novo quadro, senhor Raí Monteiro. Exatamente, é o quadro que a galera pode participar, mandar aí nos comentários sugestões de temas e a gente vai selecionar um grande tema que tenha acontecido na semana e vai bater um papo, sempre municiados de uma boa cerveja. Uma boa cerveja, afinal a cerveja não pode faltar, vamos brindar de novo, né? E o nosso primeiro tema, qualquer pipa? Aliás, nós vamos falar então sobre as quedas de dois técnicos importantes do futebol brasileiro, Jair Ventura do Santos e Roger Machado, o breve no Palmeiras. Semana pegando fogo aí no futebol brasileiro. Santos sem técnico, Palmeiras sem técnico, o que fazer agora? Roger Machado, foi uma boa? Santos sem técnico, Palmeiras sem técnicos e dinossauros desempregados querendo voltar a trabalhar. Tem dinossauro querendo voltar. Você gosta muito de dinossauro, né? Não. Dinossauro é bom pra mas filme, tudo bem. Vamos começar então falando do Jair Ventura, que caiu segunda-feira. Então virou Jair Desventura. Jair Desventura não tem mais aventura, Não. né? Jair Ventura caiu do comando do Santos na segunda-feira, depois do empate contra a Chapecoense. E já era meio que esperado, né? Acabou nos 3 jogos, 3 empates depois da pausa da Copa do Mundo. Não aguentou a pressão da torcida, não aguentou a pressão da diretoria, que já queria demitir antes da pausa da Copa do Mundo. E agora o Santos está sem técnico, procurando um novo técnico. O que você achou dessa demissão do Jair Ventura, Raí Monteiro? Bom, Jair Ventura foi um treinador que causou muita expectativa, né? Tanto ele quanto o Roger, que a gente vai falar daqui a pouco, no começo do ano, quando foi anunciado como técnico do Santos. Mas lá no começo do ano também me causou uma dúvida muito grande. No Botafogo, Jair Ventura se notabilizou pelo trabalho de um time muito reativo, que é um time de contra-ataque forte defensivamente. No Santos, a exigência era outra, do DNA ofensivo, que todo mundo conhece e já falou durante muito tempo, né? A verdade é que o Jair não conseguiu nem uma coisa nem a outra e senti que ele ficou no meio do caminho. Não conseguiu tornar o Santos um time de defesa sólida, nem de ataque eficiente. Nos seus últimos jogos, jogando com Sacha, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol juntos ao mesmo tempo no comando de ataque, perdeu o meio campo e se tornou um time de ligação direta e muitos cruzamentos, muita bola na área sem ter um ataque alto. Não tem ninguém para dar de cabeça, o que adianta cruzar na Acabou área? caindo sem fazer com que o time tivesse durante 7 meses uma ideia, um padrão, um plano de jogo, nada. Trabalho muito fraco, apesar de ser um bom treinador, acho que ele vai poder se reerguer aí à frente, treinando outro time, mas talvez mais convicto às suas ideias, se ele quer ser um treinador com um estilo reativo que seja, e não mude a gosto do freguês. Verdade que tinha um time não tão bom, mas ele ainda é aquele técnico revolucionário, futurista, moderno, senhor Fábio Pérez? Olha, aí tá o negócio, né? Não faz muito tempo, especialmente no começo dessa temporada, a gente saudava a chegada desses jovens técnicos ao mercado, de alguns bons resultados. Zé Ricardo, que levou o Vasco à Libertadores de forma bastante improvável, já tinha feito uma boa campanha no Flamengo. O próprio Jair, né, que fez uma campanha espetacular no Botafogo de 2016, muito inesperada, e levou também o Botafogo à Libertadores. Aliás, uma grande campanha dele, inclusive em 2017. E, obviamente, o principal deles, o Carilli. Então se imaginava que fosse uma nova corrente de técnicos do futebol brasileiro, que fosse renovar o pensamento e as ideias do futebol jogado aqui no Brasil. E aí, isso tudo mostrou mais uma vez que a gente não pode avaliar isso como um pacote fechado, como uma nova onda no futebol brasileiro. Porque eles, embora... Nem certeza de sucesso. Exatamente, né? Eles provocaram essa sensação de estarem inaugurando uma nova onda, mas na verdade não. Essa nova onda, por enquanto, se resume a um cara chamado Fábio Carilli. Esse sim, muito acima dos outros, e que comprovadamente, que foi embora. Ganhou o principal título aqui do futebol brasileiro, formou um time extremamente competitivo, e os outros que vieram na rabeira, que vieram na esteira dele, não foram tão longe. Não que sejam maus técnicos, mas eles ainda têm muito a comprovar. E o fato é que agora, com essas recentes demissões, essa onda se inverte. O que volta a se discutir, para minha surpresa inclusive, é se a geração que tinha sido esquecida dos velhos dinossauros, ela é de fato uma geração superada e que devesse ser substituída por esses jovens técnicos. A análise de futebol aqui no Brasil é uma coisa extremamente apaixonada, como não pode deixar de ser, mas só que muito mais ciclotímica do que o bom senso indica. Exatamente. E sobre o Roger Machado, que deixou o comando do Palmeiras aí, muita gente via ele como um técnico também revolucionário, chegou com moral no Palmeiras, levou o Palmeiras até a final do Campeonato Paulista, passou na Libertadores, não fez um Campeonato Brasileiro tão ruim,
mas acabou perdendo para o Fluminense nessa semana e caiu na noite dessa quarta-feira do comando palmeirense. Raí, tá certa essa demissão? Bom, eu não concordo muito com a demissão, mas entendo os fatos que levaram o Palmeiras a tomar essa decisão de mandar o Roger Machado embora, né? Foi o treinador, como eu disse lá no começo, sobre o Jair Ventura, que causou muita expectativa no começo da temporada. Muita gente esperava muito do Palmeiras. Os dois. Pelo alto investimento, talvez até mais do Palmeiras pelo alto investimento que teve. Em campo o time não conseguiu traduzir isso em boas atuações. Fez bons jogos lá no começo do campeonato. A diferença dos dois é que o Palmeiras tinha dinheiro e o Santos não. Fez bons jogos lá no começo do Campeonato Paulista, depois oscilou muito na campanha do Campeonato Brasileiro, teve altos e baixos, na Libertadores não oscilou tanto assim, mas o grande fato é que o desempenho ao longo do tempo do time não foi bom, e isso se agravou muito na minha visão nesse retorno da Copa do Mundo, né? Embora o time tenha empatado com o Santos fora de casa, vencido o Atlético Mineiro em casa e perdido para o Fluminense fora, fez aí 4 pontos em 9 possíveis, não é algo tão absurdo assim. As atuações, o desempenho do time como time foi muito ruim. Eu acho que nessa balança pesa muito o trabalho do Roger, que foi insatisfatório. Ele precisou mexer no time, não teve talvez pulso para fazer isso, não teve discernimento para fazer as escolhas certas, mas também acho que tem que ser colocado na balança, e é algo que eu vou pedir para o Pipa comentar um pouquinho mais. Atuações individuais de jogadores-chave. Lucas Lima, Dudu, Felipe Melo, o setor defensivo que não se ajustou em nenhum momento. Eu acho que esses caras ficaram devendo muito, Pipa, e isso foi também predominante para que o Roger pudesse cair aí. Não, você tem toda a razão, Raí. E não ter sucesso. Não, e claro, foi um Palmeiras, um elenco mal balanceado nessa temporada. O Palmeiras, que é exemplo do Flamengo, brilham os olhos assim no momento de contratar atacantes, jogadores de armação, caras que jogam do meio para frente. O Palmeiras que se descuida, por exemplo, em relação aos seus zagueiros. O Palmeiras tem como titulares, veja, Antônio Carlos e Dracena. Está bem longe de ser a zaga dos sonhos, e tem como primeiro reserva aí o Thiago Martins, foi titular muitas vezes, sim, e também não é lá, longe de ser um zagueiro espetacular. E no final de semana o palmeirense fez um monte de chacotas, piadas e tal em cima do Juninho, que até outro dia era jogador do Palmeiras. Olha só os zagueiros que o Palmeiras trouxe para quem tinha o projeto de montar um super time. Em relação ao Roger, eu estou muito à vontade para falar, porque eu sempre achei mediano. E o seguinte, o Roger é um técnico a quem faltam grandes vitórias, grandes resultados. Ele não tem esse poder de iniciativa, essa coragem, não tem a faca nos dentes para, no momento de ter que resolver, ir para cima e resolver. Ele é cauteloso demais, ele é muito refém disso. Fez um bom trabalho no Grêmio, é verdade, e a gente não pode esquecer que, por ironia do acaso, o Filipão, que passa a ser a bola, a bola da vez, ele deixou o Grêmio terra arrasada e foi substituído pelo Roger, que a partir do péssimo trabalho do Filipão pôde fazer o melhor trabalho da sua carreira, o trabalho mais bem avaliado que ele fez até hoje. Sobre o que o Raí falou de jogadores, o Palmeiras é sim muito refém do Dudu e do Felipe Melo. O Palmeiras perdeu uma excepcional chance de fazer belíssimo negócio com o Dudu. O Palmeiras ganharia muito dinheiro com jogadores interessados em franca queda técnica há mais de um ano. Há mais de um ano que o Dudu não é um ótimo jogador, como ele foi em 2015 e parte de 2016. Em relação ao Felipe Melo, o Palmeiras contratou um sucatão, que era a reserva do Inter de Milão, muito ruim, que chega aqui com toda a banca, briga lá com o jornalista, é desrespeitoso o tempo todo e é um jogador que hoje entrega muito pouco, porque não tem condição de entregar mais que isso. É um volante lento, o que é pecado capital para o jogador para alguém nesse futebol de tanta intensidade como se joga hoje. Bom, na minha opinião, falando rapidinho, eu acho que o Jair Ventura demorou para cair do Santos, devia ter caído antes da pausa da Copa, e o Roger Machado, para mim, ainda dava para segurar mais um pouquinho, porque afinal o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem time, dá para segurar. Lembrando que os amigos que estão nos assistindo podem mandar opções, observações, comentários, todas as observações são pertinentes, discordâncias, concordâncias, qualquer coisa do tipo. E também sugestões para que a gente possa fazer novos quadros. Quem acompanhou o Top 10, que também está aqui no nosso youtube.com/futebolcervejeiro, pode mandar sugestões para a gente falar os 10 melhores jogadores do seu clube, os 10 melhores gols de uma Libertadores, os grandes momentos de uma Champions League. Os 10 melhores times do país, os 10 melhores times do mundo, os 10 melhores times da história do futebol, os 10 melhores lances de Copa do Mundo. Todos podem enviar sugestões também para o Top 10. As 10 melhores namoradas que você já fez. Exatamente, pode mandar. E também sugestões para esse nosso novo As 10 melhores namoradas de Fábio Piperno? Não são poucas. Também sugestões para esse quadro que a gente está estreando hoje, Resenha Cervejeira. Então a gente espera que vocês comentem, gostem e compartilhem, curtam o canal. Ativa a notificação, se inscreva, manda para todo mundo. E é isso aí. Esse foi o nosso Resenha Cervejeira. Brindar vazio da Zara. Então só vou fazer aqui. Eu não sou supersticioso. Grande abraço. Eita, nós. Grande abraço e saúde!
Isso aí.